Você já se perguntou quais segredos de cozinha as donas de casa brasileiras dos anos 50 guardavam a chave e que agora simplesmente foram esquecidos? Hoje vamos mergulhar num universo de 50, 60 e 70 cheio de astúcias domésticas que transformavam refeições simples em momentos especiais. Prepare-se para redescobrir 18 truques inteligentes de cozinha que pareciam magia naquela época e que merecem voltar à mesa moderna. Vamos juntos nessa jornada de sabor, memória e nostalgia. Guardar a gordura do porco para refogar. Nas cozinhas brasileiras dos anos 50 e 60, nada era desperdiçado. Quando o porco era frito ou o torresmo preparado, a gordura que escorria da panela era cuidadosamente guardada em pequenos potes de vidro, sempre tampados e protegidos do calor. Essa gordura virava um verdadeiro tesouro culinário, usada para refogar arroz, feijão e legumes no dia seguinte. O cheiro que subia das panelas tinha um encanto que hoje parece ter desaparecido. Era o perfume do cuidado e da paciência, do tempo em que cozinhar significava alimentar e também amar. Cada colherada dessa gordura trazia consigo o sabor do interior e a lembrança de um Brasil mais simples. Com o avanço da modernidade e dos óleos industrializados, esse hábito foi se perdendo nas novas gerações. Mas quem viveu aquele tempo ainda recorda o estalo do torresmo e o brilho dourado que essa gordura dava aos pratos do cotidiano. Secar o pão do dia anterior para fazer farofa de pão. Quando o pão amanhecido endurecia, ele não era jogado fora. As donas de casa dos anos 50 e 60 sabiam que cada migalha tinha valor. Deixavam o pão secar naturalmente, ralavam com paciência e misturavam com gordura de porco, alho bem picado e cebola dourada, criando uma farofa perfumada e crocante. O sabor dessa farofa acompanhava o arroz, o feijão e até o churrasco de domingo. Era simples, mas irresistível, trazendo aquele toque de improviso que definia a cozinha brasileira. O cheiro do pão tostando na frigideira se misturava ao riso das crianças e ao som do rádio tocando músicas antigas. Hoje, quase ninguém prepara farofa de pão, mas quem viveu aquele tempo lembra da textura leve e do gosto defumado. Era o símbolo de um lar acolhedor, de uma época em que aproveitar tudo era sinal de sabedoria e amor. Uso do líquido de conserva de frutas para glaciar carnes. Nas décadas de 50 e 60, muitas donas de casa descobriram um truque que deixava o almoço de domingo com um sabor inesquecível. Quando abriam uma lata de pêssegos, peras ou abacaxis, elas não jogavam fora o líquido adocicado que vinha junto. Guardavam esse xarope e usavam nos assados, principalmente no presunto ou no lombo, pincelando com generosidade nos minutos finais do forno. O calor fazia o açúcar caramelizar e criava uma camada brilhante e perfumada sobre a carne. O cheiro tomava conta da casa e anunciava uma refeição especial. Esse truque simples transformava ingredientes comuns em algo digno de festa, sem precisar gastar muito. Com o passar do tempo e a chegada dos molhos industrializados, esse hábito caseiro desapareceu. Mas quem viveu aquele tempo ainda se lembra da doçura leve misturada ao salgado da carne. Era o sabor da criatividade, da economia e da delicadeza de um tempo em que cozinhar era um gesto de amor e paciência. Preparar cubinhos de caldo ou de salsinha congelados para emergências. Nem todas as famílias tinham geladeira nos anos 50, mas quem tinha sabia aproveitar ao máximo. As donas de casa mais práticas faziam pequenos cubinhos de sabor que salvavam o dia. Picavam bem a salsinha e misturavam com óleo ou manteiga, colocavam em forminhas de gelo e levavam ao congelador. Também faziam o mesmo com caldo de carne ou de galinha, criando pequenas porções prontas para o uso. Na correria do cotidiano, bastava tirar um cubinho e deixar derreter no arroz, no feijão ou no molho. O resultado era uma comida com sabor fresco e cheio de vida, sem precisar começar tudo do zero. Esses pequenos gestos economizavam tempo e mantinham o gosto caseiro em cada prato. Hoje, com temperos prontos e caldos artificiais, quase ninguém lembra desses truques. Mas era assim que se fazia mágica na cozinha, transformando simplicidade em praticidade e cuidado em tradição. Adicionar suco de cítrico à massa de bolo para deixá-la mais leve. As donas de casa dos anos 50 sabiam que um simples toque podia mudar tudo. Quando a massa do bolo ficava pesada ou o fermento não agia como esperado, elas espremiam algumas gotas de limão ou de laranja e misturavam com cuidado. O ácido natural ajudava a deixar a massa mais fofa e com um sabor delicado. O aroma cítrico que saía do forno era um convite para a cozinha.
As crianças corriam para ver se já estava pronto e o cheiro se espalhava pela casa, misturado ao café recém-passado. Era um segredo passado de mãe para filha, uma dessas pequenas magias que dispensavam receitas escritas. Hoje, com misturas prontas e bolos industrializados, esquecemos que bastava uma fruta fresca para transformar tudo. Resgatar esse truque é reviver o prazer de fazer com as próprias mãos, sentindo o peso da colher, o calor do forno e o orgulho de ver o bolo crescer. Manter frutas em água fria para prolongar a frescura. Antes das geladeiras modernas, conservar frutas era um verdadeiro desafio. As donas de casa dos anos 50 sabiam que a natureza tinha seus próprios truques. Elas enchiam uma bacia com água fria e colocavam dentro limões, laranjas e até goiabas, mantendo-as frescas por muito mais tempo. A água ajudava a preservar a textura e o brilho das frutas. Era comum ver tigelas coloridas sobre a mesa da cozinha, cheias de frutas boiando como se fosse parte da decoração. Além de manter o sabor, esse hábito também enchia a casa de alegria com o reflexo da luz sobre a água. Com o passar do tempo e a chegada dos refrigeradores, esse costume se perdeu. Mas quem viveu aquele tempo lembra do gesto simples e bonito de cuidar dos alimentos com carinho. Era o retrato de uma época em que nada era feito às pressas e até o ato de conservar era um ritual de paciência. Esfregar casca de limão no coco ralado para cobertura colorida. Em tempos sem corantes artificiais, a criatividade era o melhor ingrediente. As donas de casa dos anos 50 sabiam dar vida aos bolos e doces com o que tinham à mão. Elas ralavam um pouco de casca de limão ou de laranja e misturavam ao coco fresco, criando uma cobertura perfumada, leve e naturalmente colorida. O resultado era simples e encantador. O doce ganhava brilho, aroma e uma aparência alegre que enfeitava as mesas de aniversário e os cafés da tarde. As crianças achavam mágico ver o coco branquinho se transformar em tons dourados ou esverdeados só com o toque das frutas. Esse costume foi desaparecendo quando os confeitos prontos começaram a dominar as prateleiras. Mas quem cresceu vendo essa tradição ainda sente saudade do sabor cítrico e da textura delicada do coco ralado, feito na hora. Era um gesto pequeno, mas cheio de afeto, que transformava o comum em algo especial. Adicionar uma pitada de canela ou cravo ao arroz branco para dar aroma. O arroz sempre foi presença garantida nas mesas brasileiras, mas nos anos 50, algumas donas de casa decidiram dar a ele um toque de surpresa. Elas colocavam uma pitadinha de canela ou um cravo inteiro na água do cozimento, e o aroma tomava conta da cozinha antes mesmo de o prato estar pronto. O sabor era discreto, mas marcante. Trazia um perfume leve que lembrava a casa limpa, almoço em família e aquele conforto que só a comida simples pode oferecer. Era uma forma de transformar o trivial em memorável, usando apenas o que havia no armário. Hoje, quando tudo é feito com pressa, esquecemos que o segredo está nos detalhes. Um grão de arroz pode carregar lembranças e um toque de especiaria pode despertar memórias adormecidas. Esse truque é um lembrete de que cozinhar também é um ato de poesia. Ferver legumes com pedacinhos de toucinho para dar mais sabor. Em muitas casas brasileiras dos anos 50, o toucinho era o ingrediente que fazia a diferença. Quando a carne era pouca ou o dinheiro curto, bastava cortar pequenos pedaços de toucinho e colocar junto dos legumes na panela. O calor derretia a gordura e envolvia cada pedaço de cenoura, vagem ou abóbora com um sabor profundo e irresistível. O aroma se espalhava pela casa e abria o apetite de toda a família. Era um truque simples que transformava uma refeição modesta em algo saboroso e reconfortante. Mesmo um prato de legumes cozidos ganhava nova vida quando recebia o toque salgado e defumado do porco. Com o passar dos anos e o medo das gorduras, esse costume foi sendo deixado de lado. Mas quem provou aquele gosto sabe que nada se compara à mistura entre o cheiro do toucinho e o vapor dos legumes. Recém-cozidos. Era o sabor do lar e da fartura possível. Usar jornal debaixo da tábua de cortar para facilitar a limpeza. As donas de casa de antigamente sabiam que organização era meio caminho para a tranquilidade. Antes de cortar frutas, legumes ou carne, colocavam folhas de jornal sob a tábua. As cascas, restos e pedacinhos caíam ali, e depois bastava enrolar o papel e jogar fora. A cozinha permanecia limpa e o trabalho parecia mais leve. Esse costume mostrava uma praticidade admirável. Em tempos sem panos descartáveis e com poucos produtos de limpeza, cada gesto contava. A
A economia estava não apenas nos ingredientes, mas também no tempo e no esforço. Hoje, com bancadas modernas e pias cheias de utensílios, esquecemos dessas soluções simples. Mas lembrar do jornal estendido na mesa é lembrar de uma época em que cada detalhe era pensado com carinho. Era o símbolo de um tempo em que a casa respirava ordem, simplicidade e afeto. Marcar as carnes congeladas com fitas de tecido para facilitar a identificação. Nos anos 50, quando os primeiros congeladores começaram a chegar às casas brasileiras, surgia um novo desafio. Como saber o que estava guardado em cada embrulho de papel ou saco de plástico sem precisar abrir tudo? As donas de casa encontraram uma solução simples e engenhosa. Elas amarravam pedacinhos de fita colorida em cada pacote, criando um sistema prático que dispensava etiquetas e evitava confusão. O vermelho indicava carne bovina, o azul era para frango e o amarelo para porco. Assim, bastava um olhar para decidir o cardápio do dia. Era um método caseiro de organização, criado em uma época em que nada era descartável e tudo precisava durar. Além da praticidade, esse hábito mostrava o cuidado e o planejamento das famílias de antigamente. Cada cor contava uma história e revelava a disciplina doméstica de quem fazia muito com pouco. Hoje, com tantas facilidades, esquecemos da beleza dessas soluções manuais que davam alma à rotina. Aproveitar o forno para preparar 2 pratos de uma só vez. Em tempos de economia e fogões a gás limitados, saber aproveitar o forno era uma arte. As donas de casa mais experientes organizavam as refeições de modo que o calor de um assado servisse também para um segundo prato. Enquanto o frango dourava na parte de baixo, uma travessa de legumes, pão de queijo ou bolo ia assando na prateleira de cima. Nada era desperdiçado, nem o tempo, nem a energia. O cheiro que se espalhava pela casa era inconfundível. Misturava o salgado e o doce, o almoço e a sobremesa, criando uma sinfonia de aromas que anunciava a fartura. Essa habilidade exigia cálculo, paciência e amor, virtudes que definiam a cozinha brasileira da época. Hoje, poucos se lembram desse costume, mas ele simboliza o espírito criativo e prático das donas de casa antigas. Era o segredo silencioso que transformava o trabalho em prazer e o simples em extraordinário. Usar água com sal para devolver, firmeza aos tomates e frutas moles. Em tempos sem geladeira moderna, conservar os alimentos era uma arte de paciência. Quando o tomate começava a amolecer ou a casca das frutas perdia o brilho, as donas de casa sabiam exatamente o que fazer. Enchiam uma bacia com água fria, dissolviam uma colher de sal e deixavam ali os frutos por alguns minutos. O resultado era surpreendente. A textura voltava, o aspecto ficava mais firme e o sabor permanecia fresco, como se tivessem acabado de ser colhidos. Esse truque simples era transmitido de geração em geração. Mostrava o cuidado e o respeito com o alimento numa época em que desperdiçar era quase um pecado. O sal purificava e fortalecia, e o gesto de mergulhar o tomate na água era quase um ritual doméstico. Hoje, com tantas facilidades e produtos prontos, esquecemos dessas pequenas magias da cozinha antiga. Mas, quem cresceu vendo a mãe salvar frutas com água e sal, sabe o valor do saber popular e da calma que existia naquele tempo. Fazer raspas de chocolate com descascador de legumes. Nos anos 60, quando o chocolate ainda vinha em barras grandes e densas, as donas de casa descobriram um modo engenhoso de decorar bolos e sobremesas. Pegavam o descascador de legumes, o mesmo usado para batatas, e passavam delicadamente sobre o chocolate gelado. As lascas finas se formavam em espirais, lindas e perfumadas, prontas para enfeitar tortas e pudins. Era um gesto simples, mas de resultado elegante. As raspas derretiam devagar e traziam um toque de delicadeza às sobremesas do domingo. Nada se comprava pronto, tudo era feito à mão, e cada detalhe carregava o orgulho do cuidado doméstico. Com o tempo, o descascador perdeu espaço para os utensílios modernos e as decorações industrializadas, mas quem viveu aquele tempo ainda lembra do prazer de raspar o chocolate e ver as fitas caírem sobre a mesa. Era o charme discreto da cozinha feita com amor. Preparar a mesa do lanche na noite anterior. Nos lares brasileiros dos anos 50, o lanche da tarde era quase um ritual sagrado. As donas de casa organizavam tudo com antecedência, deixando a mesa pronta desde a noite anterior. O bolo coberto com pano limpo, as xícaras alinhadas e a garrafa de café envolta em pano grosso para manter o calor. Até as frutas eram escolhidas e dispostas com cuidado, como se cada detalhe fosse parte de um gesto de carinho.
Quando a família se reunia, o ambiente já tinha cheiro de afeto. O barulho das cadeiras, o café sendo servido e o pão caseiro cortado em fatias criavam uma harmonia que ainda vive na memória de quem presenciou. Era o momento de pausa, conversa e aconchego. Hoje, a correria do cotidiano fez esse costume desaparecer. Mas lembrar da mesa posta ao amanhecer é lembrar de um Brasil que vivia devagar, onde cada refeição era um encontro e o lar, um refúgio de ternura. Adicionar uma folha de louro ao café para conservar o aroma? Poucos conhecem esse segredo das cozinhas antigas. Quando o café era coado pela manhã, sobrava sempre um pouco na garrafa para ser tomado mais tarde. Para evitar que o aroma se perdesse, as donas de casa colocavam uma folha de louro dentro da garrafa ainda morna. O resultado era surpreendente. O café mantinha o perfume e ganhava um leve toque herbal que deixava o sabor mais marcante. Esse costume nasceu da observação e da curiosidade. Em tempos sem garrafas térmicas modernas, era preciso improvisar. O louro, símbolo de prosperidade e proteção, trazia também frescor e leveza. Hoje quase ninguém lembra dessa prática simples, mas ela mostra como o conhecimento popular atravessava o dia a dia. Era um gesto delicado, uma prova de que até o café do fim da tarde carregava o cuidado e a sabedoria das gerações passadas. Usar o suco das frutas em calda para dar brilho às carnes. Nas décadas de 50 e 60, as frutas em calda eram presença garantida nas despensas das famílias. O líquido doce que acompanhava pêssegos, peras ou abacaxis nunca era desperdiçado. As donas de casa mais criativas usavam esse suco para pincelar carnes assadas, especialmente o presunto e o lombo. Bastava espalhar o xarope nos minutos finais do forno e o resultado era um dourado perfeito, com sabor suave e aroma encantador. O açúcar da calda caramelizava e criava uma crosta leve, transformando um simples assado em prato de festa. O cheiro que tomava a casa era irresistível, misturando o doce da fruta com o salgado da carne. Esse gesto simples mostrava a sabedoria de quem sabia equilibrar sabores e evitar desperdício. Hoje, com molhos prontos e vidros descartáveis, esquecemos desse costume que dava alma ao almoço de domingo. Era o sabor do improviso e da sensibilidade de quem cozinhava com amor e paciência. Aproveitar o restinho das conservas para novas receitas. Quando um vidro de picles ou palmito chegava ao fim, as donas de casa não viam ali o fim do sabor. O líquido restante, cheio de temperos e aromas, era reaproveitado em novas preparações. Servia para marinar carnes, temperar saladas ou dar um toque especial aos molhos. Cada gota era valorizada como se fosse ouro líquido, resultado de uma vida que não conhecia o desperdício. O gosto levemente ácido realçava os pratos e deixava tudo mais apetitoso. Era um segredo passado discretamente entre vizinhas, um símbolo da sabedoria popular. Em tempos sem geladeira grande e com poucos recursos, nada era jogado fora. Hoje, com tantas facilidades, esse costume quase desapareceu. Mas quem cresceu vendo esse ritual sabe que dentro de cada frasco havia mais do que tempero. Havia o respeito pela comida e a arte de transformar o pouco em algo inesquecível. Você se lembra de algum desses truques que sua mãe ou sua avó usavam na cozinha? Qual deles marcou mais a sua infância e te trouxe lembranças boas? Conta pra gente aqui nos comentários, queremos saber qual sabor antigo ainda vive na sua memória. E se você gostou dessa viagem no tempo, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar revivendo o melhor da memória brasileira.